Olá pessoal, aqui é o professor Magno Augusto e nessa aula nós vamos estudar sobre as ligações metálicas, a qual ocorre entre átomos de um mesmo metal ou entre metais diferentes. Como os metais eles apresentam uma elevada eletropositividade, pessoal, eles vão formar cátion ao fazerem a ligação metálica e deixarem os elétrons livres para percorrerem a estrutura do metal. Esses elétrons livres vão fazer com que os metais eles apresentem uma elevada condutibilidade elétrica e térmica, ou seja, vão conduzir bem eletricidade e calor. Também dentre outras propriedades aí dos metais. Veremos também que as ligas metálicas elas são produzidas para melhorar ou obter novas propriedades que os metais puros não teriam. Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões para que eu possa melhorar o conteúdo dos meus vídeos. Não se esqueçam também de ativar o sininho do YouTube para que ele avise vocês quando surgirem novos vídeos aqui no meu canal. Então, bora lá, pessoal. Vamos iniciar a aula de hoje. A ligação metálica, então, pessoal, ela vai ocorrer entre átomos com elevada eletropositividade ou baixa eletronegatividade. Nós vimos na aula passada sobre as propriedades periódicas que os metais que estão mais à esquerda, na parte esquerda da tabela periódica, são mais eletropositivos, ou seja, eles tendem a doar, a oferecer o seu elétron, né? Dessa forma, quando ocorrer a ligação metálica entre dois metais, nenhum dos dois elementos não vão querer, de certa forma, assim, não vão fazer questão de ficar com o elétron. Dessa forma, eles vão formar cátions, vão perder elétrons, e esses elétrons vão estar livres para circular aí na estrutura do metal. Então, nós vimos aí, então, que quando nós temos uma ligação entre dois metais, o metal pode ser o mesmo, tá? Por exemplo, ferro ligando com ferro, ou o metal ele pode ser diferente, pode ser uma liga também, né? Pode ser diferentes elementos metálicos ligando entre si. Dessa forma, então, pessoal, no modelo da ligação metálica, ele é chamado de modelo de mar de elétrons, porque nós vamos ter cátions, né? Os metais eles vão formar cátions e os elétrons de cada um desses metais vão poder circular aí pela estrutura do metal. E isso vai fazer com que se justifique algumas propriedades das substâncias metálicas. Então, falando sobre as propriedades aí dos metais ou das ligas metálicas, os metais eles apresentam elevada condutibilidade elétrica e térmica, ou seja, eles conseguem conduzir muito bem a eletricidade e o calor, e isso se deve ao fato de eles terem elétrons livres. Porque para se conduzir bem a corrente elétrica, é importante que tenha cargas livres. Essas cargas, elas podem ser elétrons livres ou íons livres, né? No caso dos metais, os metais eles já apresentam elétrons livres. Então, independente do estado físico do metal, ele vai conduzir bem corrente elétrica. Os metais também, eles têm uma boa maleabilidade, que é a capacidade aí deles serem moldados em lâminas ou chapas muito finas. Por exemplo, o papel alumínio, ele é bem fino, né? É possível fazer uma lâmina do papel alumínio, ou então chapas, né? Chapas de aço bem finas, porque o metal ele tem uma resistência mecânica ali suficiente para ser moldado em chapas. Essa propriedade mecânica ela é chamada de maleabilidade. Os metais eles também são dúcteis, apresentam uma boa ductibilidade, que é a capacidade de serem moldados em fios. Por exemplo, os fios de cobre, que são utilizados aí na transmissão de energia nos postes, né? Para poder chegar energia elétrica em casa, geralmente se utiliza os fios de cobre, porque o cobre ele pode ser formado fios dele, ele consegue ter uma resistência ainda, mesmo num fio bem fino, né? Então, a propriedade mecânica que está relacionada a essa capacidade de ser moldada em fios é chamada aí de ductibilidade. Além disso, os metais, no geral, a maior parte deles apresentam uma elevada temperatura de fusão e uma elevada temperatura de ebulição também, devido ao fato da ligação metálica ser uma ligação forte, com algumas exceções, né?
caso do mercúrio, que tem uma temperatura de fusão de 38,8 graus, o galho 30 graus e o frâncio 28,5 graus. Os outros metais já apresentam temperaturas de fusão bem mais elevadas, né? 800, 900, 1000, mais de 1000, 1200, assim por diante. Temperaturas de fusão bem elevadas. E o mercúrio, pessoal, pelo fato aí de ser um metal que é líquido, né? A temperatura ambiente, ele é utilizado em termômetros, porque como ele é um metal, ele vai conduzir muito bem o calor, e pelo fato de ser líquido, pode ser colocado ele dentro de um bulbo, né? Um tubinho bem fino. À medida que a temperatura coloca o termômetro, por exemplo, em contato com a pessoa, vai entrar em equilíbrio térmico com a pessoa, e aquela variação de temperatura vai ser o líquido, o mercúrio, ele vai se expandir de forma a chegar na escala correta ali do termômetro, que é calibrado aquela escala de acordo com o tanto que vai subir o mercúrio, faz a calibração da temperatura. Então, é bem útil, né, ter um metal que é líquido, no caso do mercúrio. Tem outras aplicações além do termômetro. As ligas metálicas, pessoal, se tratam de materiais bem importantes aí, com muitas aplicações, e elas são feitas quando você tem dois ou mais elementos metálicos, né? Ou então sendo que pelo menos um deles seja um metal. Pode ser que a liga metálica seja entre um metal e um ametal, ok? E essas ligas, elas possuem algumas características aí que os metais puros não apresentam. Por exemplo, qual seria uma aplicação de fazer uma liga metálica? Pode ser para diminuir a temperatura de fusão, seria o caso dessa liga de bismuto, chumbo, estanho e cádmio, que ela é utilizada em fusíveis elétricos. Os fusíveis elétricos eles precisam de se romper, né, de acordo com a temperatura ali, para poder não queimar. O fusível queima e a rede elétrica se mantém. Então, uma aplicação disso seria utilizar esse determinado tipo de liga em fusíveis elétricos. Uma outra propriedade que pode ser melhorada, aumentar a dureza, que seria o caso aí do ouro de joalheria. O ouro ele não é puro, né? Na verdade, o ouro, as joias, elas são uma liga de ouro, prata, cobre e alguns outros metais, principalmente esses três. Então, é necessário aumentar a dureza dessa liga para poder conseguir ornamentar as joias, né? Poder fazer brinco, anel e assim por diante. Uma outra aplicação seria o aumento da resistência mecânica, que é o caso do aço. O aço ele é uma liga de ferro com o carbono, que é um ametal, né? Então, essa liga de ferro e carbono, que é o aço, é o ferro com uma concentração pequena ali de carbono, que já faz com que aumente bastante a resistência mecânica dessa liga. Por isso que ela é muito utilizada aí na estrutura metálica, na construção civil. Para construir aquela base metálica, geralmente é o aço. E o aço tem diversas e diversas aplicações aí na nossa sociedade. Coloquei aqui algumas outras ligas metálicas que são interessantes, que vocês conheçam. Por exemplo, o bronze, que é muito utilizado em estátuas, né, medalhas, moedas, é uma liga de cobre e estanho. Uma outra liga interessante, que é a de alumínio e titânio, é muito utilizado aí na indústria aeronáutica, porque ela é mais leve e resistente para poder fazer a carcaça aí do avião, que tem que ter a resistência à variação de temperatura, né? Enquanto o avião estiver voando, por exemplo. O latão pode ser utilizado na fabricação aí de armas, torneiras, instrumentos musicais, tubos. O latão é uma liga de cobre e zinco, também é uma liga aí que apresenta uma grande importância. Agora vamos fazer alguns exercícios aqui. Primeira questão. Considere uma substância simples constituída por um dos elementos químicos situados na região indicada na tabela periódica. Essa região, pessoal, está à esquerda daquela escadinha que eu já mostrei para vocês. Então, na região dos metais, né? Então, o elemento aqui é um elemento metálico. Essa substância simples deve apresentar nas condições ambientes a seguinte propriedade. Encontra-se no estado gasoso? Não. Os metais têm elevada temperatura de fusão e ebulição, então provavelmente vai estar no estado sólido, né? Tem predomínio de ligações covalentes entre seus átomos? Não. Os metais, as ligações covalentes são formadas entre ametais e não entre metais, né?
por isso não pode ser. É boa condutora de eletricidade? Sim, os metais são bons condutores de eletricidade. Resposta letra C. Reage vigorosamente com água e com sólido metálico? Com sólido metálico, não, tá? Alguns metais reagem vigorosamente com a água, por exemplo, os metais alcalinos. Mas agora os metais nessa posição aqui, não, tá? Tendem a formar ânions quando reagem com metais. Na verdade, eles tendem a formar cátions, né, pessoal? Eles tendem a perder elétron, não a ganhar. Quem tende a formar ânion são os ametais. Ok? Mais uma questão. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, que são os cátions, né? No qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados, ou seja, eles estão deslocalizados, né? Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis, que é o modelo do mar de elétrons, que eu já mostrei para vocês. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente têm elevada condutividade elétrica, ok, e baixa condutividade térmica? Não, também é elevada a condutividade térmica. São solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades? Não, também não costumam ser solúveis, tá? São insolúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica? Não, não tem baixa condutividade elétrica. Conduzem com facilidade a corrente elétrica e são solúveis em água? Não são solúveis, tá? E possuem elevadas condutividades elétrica e térmica? Sim. Foi o que nós vimos pelo fato de terem elétrons livres, né? Letra E. Mais uma questão. As ligas metálicas são formadas pela união de dois ou mais metais ou ainda por uma união entre metais, ametais e semimetais. Relacionando no quadro a seguir cada tipo de liga com as composições dadas, pode-se afirmar que a única correlação correta entre liga e composição encontra-se na opção. Então vamos correlacionar, né? O aço, nós vimos lá que é uma liga de ferro-carbono, que é 98,5 ferro, em torno aí de meio a 1,5% de carbono. Ouro 18 quilates, vimos lá que tem ouro, além do ouro, cobre e prata, né? Então, aqui 2D. O bronze. O bronze ele é formado por uma liga de cobre e estanho, enquanto que o latão é uma liga de cobre e zinco. Então, ficou 1C, 2D, 3B e 4A, letra D. Como atividades dessa aula, então, gostaria que meus alunos fizessem os exercícios da semana 1 do Plano de Estudos Tutorados PET Volume 5. Quantos exercícios acharem melhor também da lista de exercícios PET Volume 5, vocês podem utilizar o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom para poder fazer contato comigo. Quem não for meu aluno, pode mandar um direct no Instagram, que é professor Magno Augusto. Me adicionem lá, divulguem também para os seus conhecidos, pessoal. Ou então pode deixar comentários aqui no YouTube para fazer contato comigo e tirarem suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Tchau!